Boa noite, minha gente querida. Tô aqui de volta para nossa quinta live do festival O Tempo é Ancestral. E hoje eu tenho a imensa honra de receber a Raquel Ireucan. A gente vai falar sobre o tempo que se herda, astrologia, nascimento e ancestralidade. Então, fica aqui com a gente que vai ser uma fala lindíssima. Vou chamar a Raquel aqui. Vai entrar. E, gente, eu queria aproveitar, né, enquanto ela não entra, para dizer o quão feliz eu estou com o desenrolar desse festival. Bom, ela entrou aqui, daqui a pouquinho vai aparecer. Estou aqui ansiosíssima, esperando pela entrada dela, né? Gente, boa noite aí a vocês que estão chegando. Tá me vendo, Ana? Tá me ouvindo? Oi, não tô te vendo. Também não tô te vendo. Ué, agora mudou um pouquinho. Eu tô me vendo, Eu mas você tá aparecendo, tá aparecendo. Ah, não pronto, tô te vendo. Oi, minha querida, tudo tô. bem? Oiê, tudo bem? Muita alegria te receber aqui, viu? Tô realmente muito feliz com esse nosso encontro e vamos bater papo, né? A gente vai falar hoje sobre o seu trabalho, né, que é tão especial. Você é uma mulher, uma multiartista, né? Artista, Sim. astróloga, artista, parteira artista, artista. Então, conta um pouquinho de você pra gente, se apresenta aí pro pessoal. Tá, eu não tô te vendo ainda, viu, Ana? Porque eu também sou tia de Instagram. Somos. É o clube das tias do Instagram. Gente, mas que estranho. Deixa eu ligar e desligar a câmera para ver se aparece. Tá bom. Apareci? Pra mim ainda não, mas eu tinha te visto na hora que eu entrei. Que esquisito, né? Muito estranho. Tô ligando e desligando aqui, porque para mim aparece tudo normal. Gente, vocês estão vendo nós duas? Ah, Tá vendo Valentina, as duas. duas. Eu vou tentar sair e entrar de novo, Ana, pra ver se eu Tá, consigo te beleza, ver, beleza. tá bom? É muito ruim conversar assim sem ver nada. Sim, é bom quando a gente se vê. Bom, gente, aparentemente o problema mais era lá do lado da Raquel, né? Vocês estavam vendo a gente, mas vamos aguardar ela entrar novamente e espero que ela consiga me ver também. Peraí que eu tenho que aceitar. Pronto. Daqui a pouquinho ela deve estar chegando aí. Gente, vocês estão gostando do festival? Conta aí. Ah, pronto. E aí, Tá. Raquel? Não, eu continuo sem se ver, mas tá tudo Não. certo. Ai, Deve gente, ser nossa, sintomas aí dessa lua minguantíssima. lua minguante, Mercúrio. Mercúrio já está em escorpião, né? Já retrogradou para Já escorpião. tá, já tá. Então tá bem escorpiano. Gente, mas enfim, né? Apesar disso tudo, a gente vai conseguir ter a nossa Sim. conversa aqui. Bom, mas então, o que eu estava dizendo, né? Estava falando um pouco de você e se apresenta aí para as pessoas, né? Para quem ainda não te conhece, para quem não tem honra de te conhecer. Bom, então eu sou Raquel Ireucan, sou paranaense, estou falando aqui de Paranaguá, que é litoral do Paraná. Sou parteira tradicional, sou astróloga, sou multiartista, tenho uma formação acadêmica em dança, mas também me arrisco em outras linguagens, sou produtora cultural, sou do axé, sou LGBT e mais um tantão de coisa aí. Nossa, maravilhosa, gente, muito bom. Convido vocês a irem lá ver o trabalho da Raquel. Você não lançou o filme recentemente? Acho que foi Lancei. isso. Aham. Pois é, podem acessar lá o meu canal no YouTube, raquel.ireucan.
Eu andei produzindo alguns audiovisuais, assim, nos últimos tempos, então também tem um pouquinho, né, da minha caminhada, especialmente como parteira. Eu tô recém-chegada numa nova cidade, que é aqui em Paranaguá, mas eu andei caminhante os últimos 3 anos e meio, eu estive nômade, fui eremitar um pouco por aí, caminhei especialmente pelo território indígena Pancararu, então tem um pouquinho também desse passo do meu caminho, né? Eu acabei produzindo audiovisual para também compartilhar um pouco dessa experiência, e aí lá no canal do YouTube tem o que eu já produzi. Então fiquem à vontade para conhecer. Perfeito. Então a gente pode conhecer um pouquinho das suas andanças pelo mundo, né? Através desses filmes. Eu ainda tenho que ver, né? Tá, vida muito corrida, eu acabei me esquecendo, mas eu tenho que reparar esse erro. Vocês sabem como é, né? Mas então, nossa, esse tema, né, da nossa conversa é muito vasto, né? Então, como você sabe, eu fiquei pensando em como nortear essa conversa, né? Aí queria que você falasse um pouco como você enxerga o nascimento, né? Que é esse momento, esse instante que tem um rito de passagem, né? Que a gente chega do mundo espiritual e encarna aqui. Você como parteira e astróloga também, né? Já que a astrologia trata do tempo, como é que você enxerga isso tudo? Bom, dá para a gente abrir aí várias camadas dessa conversa, mas vou trazer aqui reflexões assim que eu acredito serem pertinentes, que em primeiro lugar é a gente situar o nascimento na nossa existência, né? O nosso nascimento marca nossa história de origem, né? O ponto de partida, né? Que a gente chegou. E esse é um rito de passagem que ele é muito negligenciado, né? Seja quando a gente está vivenciando isso, seja para quem está chegando, nascendo, mas para também quem está parindo. E ao longo da vida a gente quase não fala de nascimento, né? A gente não traz esse assunto. Muitas vezes, muitas pessoas não sabem, né, a sua história de nascimento, e aqui quero dizer que só saber a via de parto, né? Se foi um parto normal, se foi uma cesariana, isso não conta uma história, né? Isso conta uma partezinha da história, assim, mas uma história ela tem outros elementos, ela é composta por uma riqueza de detalhes, né? Faz parte de uma costura ancestral. Então, né, o que eu gosto de trazer, de abordar, é para a gente refletir histórias de nascimento e especialmente resgatando a nossa própria, né? Então, realmente, se a gente fosse contar mesmo uma história de nascimento, do nosso nascimento, que história a gente contaria? E para os que estão chegando ainda, né, os que estão nascendo, né, como é que a gente pode possibilitar, facilitar que essa chegada seja uma chegada conectada com a espiritualidade, conectada com a existência, e que a gente possa contar histórias de nascimento que sejam saudáveis, que sejam felizes, que sejam ricas mesmo, assim, em detalhes, em história, porque a nossa história de origem contém muitos mistérios que vão nos acompanhar pela vida toda. E aí a astrologia vem, né, como um bálsamo e como uma afirmação dessa história, né? Porque o mapa natal se trata disso, de um mapa que é aberto de acordo com a hora de nascimento, né? E aí esse mapa, ele é um mapa vivo, né? Essa história que é narrada ali pelos planetas, né? Ela é uma história que acontece, que está viva, né? O meu lugar enquanto parceira astróloga é zelar por isso, né? É zelar por essa boa hora, compreendendo que, né, cada hora, cada dia, né, é diferente de um bebê que está nascendo agora com uma lua minguantíssima, né, que está prestes a ficar nova, do que um bebê que vai nascer a semana que vem. Então, tudo isso marca, né, traça no tempo histórias aí do destino de cada ser. Então, zelar por essa boa hora também é zelar por esse destino, né?
E aí, trazendo aqui um pouquinho da referência enquanto parteira, enquanto, né, uma profissional que trabalha com parto, a gente vivencia um aceleramento de tudo, né? Inclusive do nascer, assim. Então, a falta de espera desse tempo, né? Tudo isso vai impactar no destino de quem está chegando, né? Então, a minha função enquanto parteira astróloga é zelar, né, por um bom nascimento e também zelar por essa boa hora, por esse bom destino, né? Porque aí também o ser que vem tendo a sua boa hora respeitado, também vem tendo o seu destino respeitado. E depois, né, cada um que abrace aí a história que veio contar. Nossa, perfeito. Assim, e fiquei curiosa que você, né, como zeladora dessa boa hora, como que você transmite isso para as mães, né, para essas mulheres que trazem crianças ao mundo? Entra no seu trabalho alguma orientação nesse sentido, né, sobre o céu? Como é que funciona? Entra sim, Ana, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre entra porque a gente, especialmente quando vivencia o tempo de espera, para localizar aqui todo mundo, né? A gestação, ela, né, dura os 9 meses, uma gestação que tem o seu ciclo completo. E o bebê, ele pode nascer entre 37 e 42 semanas. Então, a gente está falando aí de 40 dias que o bebê pode nascer a qualquer momento, assim, né? Então, lidar com esse tempo de espera é que é o borogodó da coisa, assim, né? Porque a espera, ela, né, a gestação como um todo já é um campo de mistério, né? É um ser que está sendo gestado no escuro, dentro d'água, e que vai vivenciar esse rito de passagem, né? Através do corpo de uma pessoa. Então, esse mistério da travessia, né? O que pode acontecer ali na travessia, o esperar a qualquer hora, bate ansiedade, bate medo, né? Bate um monte de coisa, assim. E nessas horas a gente compreender, né, que existe uma engrenagem celeste, uma engrenagem ancestral acontecendo para que essa boa hora se concretize da melhor maneira possível, é um fortalecimento, né? Então a astrologia ela fortalece muito o meu fazer, assim, especialmente a cada virada de lua nova e lua cheia, né, que são mapas, né, que são tempos que marcam aí as luas pré-natais, né, que ontem o Lucas falou um pouquinho disso, né, desse marco e desse mapa que nasce antes da gente nascer. Sempre que tem a virada, né, de uma lua como essa, a gente atualiza, né, o destino que está vindo, assim, o ser que está vindo. E eu estou vivenciando isso nesse momento, né, Ana? A gente veio aí, tem um bebezinho para chegar, um bebezinho para nascer a qualquer momento. A gente estava até nessa expectativa de, ai meu Deus, será que a gente vai conseguir realizar a live? Vamos que vamos, né? Porque a vida não pode parar também. E é isso, né? Agora a gente está nas vésperas de uma lua nova e isso significa que é isso, atualiza uma outra história, né? A história desse ser no mundo, né? Né, a alma do mundo gestando esse ser se reconfigura. Pode ser que a gente chegue ainda até uma lua cheia, quem sabe, né? Eu já passei por uma lua cheia há 2 semanas atrás. Agora, né, a gente tem um novo marco, assim. Então, e compreender, né, que o tempo já está acontecendo, que a trama ancestral ela já está acontecendo, né, e que o trabalho de parto, o parto, a travessia, né, o nascimento em si vai marcar realmente, né, do mistério para o mundo concreto, é a grande travessia, mas ninguém nasce solto no tempo, né? Todo mundo nasce aí amarradinho num tempo, que está amarrado em outro tempo, e assim sucessivamente, né? Então, a astrologia, ela vem muito como
como um chão, né? Olhar para o céu nos dá chão, assim. E no processo de gestação, no processo de parto, isso também chega como um alívio até, né? Para a gente se orientar, para a gente esperançar, para a gente, né, dar os próximos passos com a orientação do céu. Agora a gente está aí vivenciando, né, um céu super escorpiano, profundo que só, silencioso, misterioso. Então também se trata de abraçar, né, esse destino, se trata de abraçar essa força celeste que tá vibrando, que está se anunciando. Nossa, maravilhoso, assim, e fico pensando, né, que a história de uma vida ela começa realmente a ser contada muito antes, né? Antes da vida se materializar aqui para gente. E foi muito legal você trazer novamente a questão das lunações pré-natais, né? Porque acho que isso é uma coisa que, bom, quem acompanhou a gente aqui ontem, né, com o Lucas já está um pouco situado, mas é algo de que não se fala tanto, né, da importância do mapa que prepara a chegada de um ser vivo aqui, né? E aí eu penso não só em seres humanos, né? Eu penso em qualquer ser que nasce. E como que o humor do mundo também vai moldar o humor daquela vida, né? Então acho que essa orientação que você encontra nos astros é fantástica por isso, né? Existe coisa mais preciosa e mais delicada que o destino de uma pessoa? Eu Oi. acho que não, né? É uma pergunta meio retórica, meio, né? Mas, enfim, acho esse trabalho é muito especial mesmo, né? E você teve a oportunidade, né, desses tantos partos que você já realizou, de acompanhar depois essas crianças que vêm e como que o destino, como que o que você viu no mapa de nascimento dialoga, né, com o caminhar da pessoa, né? E também uma outra coisa, né? Depois eu posso até repetir se esquecer, mas também fico pensando em como que você enxerga a ancestralidade que se revela no mapa, né? Uhum. Bom, primeiro falando, né, dessa continuidade, assim, sim, tenho esse privilégio, esse presente, essa sorte de acompanhar as crianças, né? Não todas, mas acompanho algumas crianças crescendo, desabrochando, e já é muito cheio de sentido, né? Ver, assim, saber como esse ser chegou, que força esse ser apresentou quando chegou, porque cada um chega de um jeito, cada um traz a sua história. Tem partos que são mais tranquilos, tem partos que são mais desafiadores, tem partos que acontecem logo que virou as 37 semanas, que chamam a gente muito na prontidão. Tem partos que vão acontecer lá com 41, quase 42 semanas, que pedem muita persistência, muita paciência, muita fé, né? Então, tudo isso vai fazendo parte também, assim, daquilo que vai se abrindo, especialmente dentro do núcleo familiar, né? Dentro desse núcleo ancestral, né? Vai ser primeiramente pai e mãe, né? E aí todos que vieram antes, né? Não só pai e mãe, mas também trazendo outras configurações de família, né? Isso também vai estar tramado, né? Junto, assim. E aí, né, na primeira pergunta, assim, vendo as crianças, como é que elas vão desabrochando mesmo, né? Como é que esse mapa vai manifestando, eu acho que é o grande presente. Não sei se o grande, né? O grande presente também é testemunhar esse mapa nascer, mas é a continuidade, assim, dessa perspectiva de ver, por exemplo, uma criança que nasceu com Mercúrio na casa 1, que dá uma condição de júbilo, né, para Mercúrio, que é o planeta da comunicação, e ver essa criança com muita facilidade de se expressar e de aprender a falar rápido, assim,
né, de aprender a falar logo, né? Fala logo, elabora logo frases, palavras, tem facilidade em ler, em aprender a escrever, assim, né? Então, sintomas de Mercúrio jubilado. Ou ver crianças que nascem com Marte no ascendente, o quanto elas são bravas, ou o quanto elas são enérgicas, assim, né? Tudo isso também é muito especial, né? É muito especial porque é ter a oportunidade de ver esse céu materializando em terra, né? Ver como isso e como isso vai desbrochando, né? Porque o mapa natal, por exemplo, ele vai nos acompanhar a vida toda, né? Ele vai ser sempre o mesmo. Outros mapas vão ser gerados a partir dele, vão estar em movimento e a nossa vida está em movimento. Mas o mapa natal, ele tem uma preciosidade que é registrar a nossa memória de nascimento. E eu acho que isso, para mim, assim, isso é muito caro, assim, né? Enquanto parteira e enquanto uma pessoa que reflete o, né, a importância ou a falta de importância que a gente dá para o nascimento na nossa existência. E a possibilidade de ter um oráculo que nos conecta com esse momento, assim, isso é muito precioso, assim, né? E é isso também que nos meus atendimentos daí, né, com as pessoas que me procuram para atendimento, eu gosto muito de aprofundar no mapa natal, por ser esse registro mesmo, né, daquele momento. E por vivenciar, né, por ter essa vivência, essa experiência de testemunhar, de ser agente testemunha de mapas que estão nascendo, né, de destinos que estão sendo traçados e que tem a minha mão ali, né, então eu também estou fazendo parte desse mapa, isso tudo enriquece muito também o meu olhar para o mapa natal, né? Então, por isso que também no meu trabalho como astróloga, eu gosto de dedicar tempo, eu gosto de dedicar profundidade ali na leitura do mapa natal, mesmo que a pessoa volte, né, venha para um outro atendimento no ano seguinte, quando for, eu gosto sempre de passar pelo mapa natal e trazer ali, né, buscar ali brechas dessa memória de nascimento. E gosto de pensar isso, né, já que a gente também está aqui trazendo, né, perspectivas africanas e afro-brasileiras para o nosso pensar, para o nosso fazer, gosto muito de pensar na sabedoria de que, tipo, ninguém sabe para onde vai se não souber de onde veio, né? E o nascimento como esse ponto primordial da nossa história individual, né, entre aspas, como esse marco inicial, assim. Então, a gente buscar a nossa história de nascimento também como um exercício de buscar de onde a gente veio se orientar para onde a gente vai, né? Então, é muito potente, muito precioso que a gente tenha um oráculo, tenha saberes, né, que nos conectam a essa memória que é tão primordial mesmo, assim. Sim. Nossa, o mapa de nascimento, né, acho muito bonito como você diz, né? O mapa que nasce. E esses mapas que nascem contêm tudo, né? Eles contêm, inclusive, todos os movimentos que virão depois, né? Contém realmente todo o percurso de uma criança que vem ao mundo. E queria falar uma coisa só para situar, né? Você falou do Mercúrio jubilado. Acho que é legal a gente dizer isso para as pessoas que não têm o astrologuês tão fluente assim, né? Mercúrio, quando uma criança nasce com o Mercúrio no ascendente, né? E como a Raquel falou, é o planeta da comunicação, da fala, né? O ascendente é o lugar onde Mercúrio mais gosta de estar. Por isso que a gente chama de júbilo, né? Porque o ascendente diz respeito ao nosso corpo, à nossa expressão. Então, é ali que a fala, a comunicação, se sentem numa autonomia, né, muito otimizada para a expressão, enfim, de forma geral, né? Só para situar as pessoas um pouquinho. E fiquei com uma curiosidade aqui, né? Porque a gente sabe da importância do ascendente, né?
Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é necessariamente o Sol que é o mais importante no mapa de uma pessoa, né? Claro que todos são importantes, mas para pensar na própria pessoa, não necessariamente é o Sol, né? É o signo ascendente que é o mais importante. Aí eu fiquei pensando, essas crianças que vêm com 37 semanas, assim, elas tendem a ter no ascendente um signo mais apressadinho, como Áries, ou outras que levam mais tempo para nascer, signos que se demoram mais, né, como Touro, por exemplo. Como é que é isso? Você já observou alguma coisa assim? Olha, eu vejo que não é uma regra, assim, né, Ana? Né? Porque o ascendente, como ele é essa encruzilhada da hora, né, de nascimento, isso pode, né, ser muito diverso, independente do tempo que o parto vai acontecer, assim. Então, não observo isso assim como via de regra, né? Mas é algo para, né, assim, a parteria, tanto a parteria quanto a astrologia, né, são conhecimentos iniciáticos, então o caminho é longo e a gente vai aprendendo a cada experiência, né? Cada experiência vai ensinando um bocadinho mais. Quando a gente acha que sabe alguma coisa, menina, a vida mostra que a gente não sabe de nada, né, que o mistério é muito maior, né, que as forças são muito maiores, e o que nos cabe, assim, é realmente respeitar e abraçar esse destino, assim, né. Mas lógico que tem os frissonzinhos, né, da vivência, que é, por exemplo, como agora, né, que tem criança para nascer, a gente está passando por uma lua em escorpião, que é uma condição de queda da lua, aí a gente tem uma lua em Sagitário, né, que é uma lua mais dinâmica, que dá um respiro, mas daqui a pouco tem uma lua que se exila, assim, né, então... E a lua como essa significadora também, né, da mãe, do parto, ela, né, ela vai ter também uma força muito evidente, né, no parto, assim. Então, se eu vou para um parto em que eu sei que a lua está em escorpião ou que a lua está em capricórnio, especificamente, né, falando dessas debilidades da lua, eu já vou atenta a algum tipo de intercorrência ou alguma coisa que se, né, alguma queda que se manifesta, sabe, sei lá como, assim, né? Então, é isso, é oráculo, né? Então a gente se olha para o céu para se orientar, mas não para temer. Eu acho que também trabalhando com parto, né, e tendo vida e morte tão presentes de maneira tão tênue, a gente também tem que trabalhar assim a entrega, né, a receber o destino, porque cada destino tem a sua força, né? Então não dá para temer quando tem uma condição celeste mais desafiadora, ou quando a Lua está passando lá por Algol, por exemplo, ou quando está acontecendo uma oposição a Saturno, uma quadratura, enfim, situações, né, que são mais tensas. A gente, né, eu observo e eu quase que ignoro para não ficar com medo, assim, né? Eu falo, vamos lá, porque também tem força e tem propósito nisso tudo, né? Alguém que nasce com quadraturas, com oposições ou com né, planetas em debilidades também, né? Tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. É, mas enquanto, né, uma parteira astróloga, eu também tô de olho nisso, de alguma maneira tô de olho nisso, vou ficar atenta, mas é sempre um exercício de não controlar, né? Porque a gente, é isso, o mistério é maior que a gente, e contra o mistério não vale a pena lutar, assim, né? Então a gente recebe o mistério e vamos ver como é que a história vai acontecendo, né? Cuidando. Mas faz parte, né? Faz parte aí de também ter acesso, né, a esses saberes, a esse conhecimento. A gente tem que ter esse discernimento que as situações que pessoas nascem sob qualquer céu. Então, né, não é pra, não tem que não pode temer. Até porque eu fico pensando, né, que a Lua é o momento mesmo, que representa também o momento de encarnação, né? Quando as coisas se tornam de fato manifestadas aqui para gente. Então,
a Lua também fala de memória porque ela carrega, né, todas as memórias de cada esfera, né, que sai de Saturno, passa por Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, até chegar. Não esqueci de um planeta, não, né? Acho que não. falei os 7. E aqui, gente, nós somos astrólogas tradicionais, tá? Então a gente não considera Urano, Netuno e Plutão nas nossas leituras, né? Mas, enfim, a Lua como essa portadora de memória, né? E, sem dúvida, né, da nossa perspectiva, né, espiritual, afropindorâmica, se todos os acordos que foram feitos pela Lua, por esse corpo que vem, também uma escolha da alma da pessoa, né? Então, de fato, como você falou, é muito bom e reconfortante a gente ter essa ferramenta que é a astrologia para poder entender quando a gente se sente perdido aqui, né? Eu penso muito nisso, né? A gente vem aqui para pro AIE, né? Que é essa feira doida, e às vezes a gente veio aqui para comprar uma dúzia de ovos, né? Mas a gente acaba se perdendo para conversar com não sei quem, para comprar uma cachaça com outro, acaba enchendo a bagagem, né? E a astrologia permite isso, que a gente olhe para aquele ponto de partida que também aponta, né, um destino, né? Eu penso muito na casa 10 como isso, né? Que a gente olha, né, na leitura mais comum da astrologia, a casa 10 é a carreira. E acabou, né? Eu não sei você, mas eu não vejo desse jeito, né? Claro, é a carreira também, são os grandes feitos, é esse lugar de visibilidade, sem dúvida, mas ele aponta também para onde a gente se direciona, né? A casa 10 é o brilho absoluto, é o sol de meio-dia, aquele momento em que os caminhos não deixam dúvidas, né? Não está escuro, a gente consegue de fato ver. Então, é muito, eu acho que é uma sorte dessas crianças, né? E desses pais também, de terem pessoas como você para poder mostrar isso, né? Para poder falar. Raquel, também queria te perguntar, assim, embora você já tenha falado bastante sobre isso, né? Principalmente na questão do controle, né? Que a gente não tem sobre o tempo, né? Não existe isso. A gente tem alguma margem de manobra ali, mas o tempo é absoluto, né? Não tem como a gente decidir se vai chover ou não. Eu sempre falo isso, assim, não posso falar, hoje eu não quero que chova, assim, vai chover, desculpa. Então a gente não tem como controlar de fato. E aí queria entender, saber de você, como que você aprimorou, né, a sua visão de destino a partir desse trabalho como parteira astróloga. Uhum, sim. Bom, acho que eu vou situar um pouquinho como é que isso se, né, cruza na minha história, assim, né? Tanto um saber quanto o outro são buscas que vêm comigo desde menina. Sempre fui muito encantada pelo céu, sempre gostei de admirar a lua, né? A memória mais antiga que eu tenho daquilo, o que você quer ser quando crescer? Era astronauta, porque queria chegar na lua. Também né? sabia, juro pra você. Pois é, a gente vê que é recorrente entre os astrólogos, né? A gente manifesta, né, isso da nossa criança através da astrologia, né? Então, a minha criança que quis ser astronauta se sente muito contemplada em vivenciar a astrologia. E o meu caminho como parteira também vem de menina, também vem de uma subjetividade que só posso dizer que vem comigo, porque não tenho essa referência nem no meu território, né? Eu sou do Paraná, eu nasci em Londrina, que é no interior do Paraná. Não tive, assim, uma vivência, né, de uma cultura de parteiras ao meu redor. Não tive essa referência direta, familiar, assim, mas isso, de alguma maneira, veio, né, no meu subjetivo. E eu, quando era menina, assim, já tinha vontade de acompanhar
parto e nunca me vi médica ou enfermeira, assim, né? Então, tinha esse lugar da parteira mesmo, e nas minhas possibilidades, né, de menina, o que podia permear aqui o meu imaginário era que uma mulher fosse parir na rua, não tivesse ninguém para ajudar e eu ia me prontificar, né, a acompanhar. Então, esse era um desejo, né? Eu sou uma pessoa marcial, sou de Marte, assim, então também sempre gostei dessa coisa assim de ajudar, de, né, socorrer, de botar a mão ali. Isso, né, veio junto. E aí, com o passar do tempo, né, isso foi ganhando cada vez, tomando cada vez mais assim a minha subjetividade, até que com 23 anos eu encontrei a primeira parteira. E, né, isso foi há quase 13 anos atrás, e de lá para cá eu venho caminhando pela tradição das parteiras, encontrando outras parteiras mestras, né? Na minha caminhada tem uma referência de quatro parteiras mestras que compõem, assim, de pertinho a minha caminhada. Enfim, então, né, esses dois saberes foram vindo junto comigo. Mas quando eles realmente, né, se cruzam, essa primeira parteira que eu conheci, que, né, me deu a base assim, do meu caminhar, né, me orientou nos primeiros passos, a escola que ela, né, ela compartilha também tem uma perspectiva oracular do nascimento, né? Então, ela também tinha uma leitura, né, tem uma leitura oracular do nascimento, assim. Então eu já vim com isso. Na leitura dela entrava também a astrologia, não assim a astrologia tradicional e nem o conhecimento astrológico de maneira aprofundada, mas entravam alguns elementos da astrologia. Então, né, a primeira escola de parteiras que eu venho já traz, né, já trouxe isso para o meu caminhar. E eu, né, sempre gostei de astrologia e já acessava bastante, procurava, né, astrólogas para ler meu mapa, até que chegou o momento também que eu decidi aprofundar esse conhecimento, e aí foi quando eu né, entrei na Saturnália, sou formada pela Saturnália. E isso aconteceu em 2018, se eu não me engano, que foi o ano em que eu recebi a minha primeira criança, eu mesma, né? Foi quando eu me iniciei de fato como parteira. Então, isso aconteceu no meu primeiro ano na Saturnália, né? No meu primeiro ano de aprofundar esses estudos. Então, foi inevitável, assim, eu não olhar para, né? Eu olhar para isso, assim, com né, observando mesmo essas perspectivas tipo, dos planetas, né, tendo essa compreensão, como você trouxe, de que a alma, antes de chegar, né, aqui no planeta Terra, ela vai atravessar os 7 planetas, né? Então, conforme eu ia estudando astrologia e testemunhando os nascimentos, era inevitável eu não observar algumas coisas e começar, né, a refletir né, e até que se desenha um questionamento que me orienta assim na astrologia, que né, mapa de nascimento ou nascimento do mapa, né? O quanto isso é um amálgama, né? São só maneiras de olhar assim, a gente olha para o céu, mas né, eu vivencio essa travessia em terra. Então tudo isso foi ganhando força junto, e quanto mais eu estudava, mais eu, né, e quanto mais eu vivenciava os nascimentos, os partos, mais eu ia também testemunhando, né? Testemunhando os milagres assim do céu, as manifestações, e isso tudo a cada vez, né? Cada vez que eu atravesso isso, eu, né, entro em contato com esse substrato, assim, né, muito intrínseco um com o outro. E também, né, como eu falei, eu já venho de uma escola em que
em que já havia essa prática oracular do nascimento, e isso era compartilhado com os pais da criança, né, logo depois do nascimento. Então eu também, né, tinha essa missão de compartilhar a minha perspectiva de acordo com aquilo que não só assim, não só esse olhar para o mapa, eu acho que é menos ainda até para o mapa, mas é o olhar principalmente para o nascimento com a base astrológica, assim, né? Então, integrando o olhar astrológico naquela história que já é aquela história de nascimento, assim. Então, isso, né, conforme cada parto que eu vivencio, isso vai ganhando novos contornos, ganhando novos testemunhos, assim, né? E é muito mágico mesmo, assim, poder entrar em contato com isso, né? Porque se a gente está falando de oráculo, e esse oráculo que se abre, né, e traça um destino todo, né? A gente abre um oráculo, às vezes, para se orientar ali em uma situação, em alguma questão, mas o nascimento, ele é um oráculo para a vida inteira desse ser, né? Dessa criança que está chegando, mas essa criança que um dia vai ser adolescente, vai ser adulto, e, né, se Deus quiser, vai envelhecer também. Então, né, é um grande presente, mas também uma grande responsabilidade. Assim, não é uma coisa que, né, por exemplo, não é um atendimento, não é um serviço que eu ofereço abertamente. Esse é um serviço que eu ofereço exclusivamente para quem pare comigo, porque aí eu estou integrada à história, eu estou acompanhando, né, eu estou vivenciando, eu sou agente testemunha daquela história, assim, né, porque é muito delicado também. Existe sim uma responsabilidade ética quando se trata da gente falar do destino de um ser que acabou de chegar, assim, né? Então, tem uma responsa muito grande, viu? Assim, é um grande presente testemunhar isso, mas, assim, não é bolinho, não, viu? Na hora de comunicar, né? Na hora de fazer as escolhas também, assim, do que a gente vai comunicar ali para a família, é importante que sejam direções de expansão, né? E não direções que vão castrar ou inibir aquele ser de se expressar como ele tiver que se expressar, assim. Até porque isso do oráculo para a vida inteira, né? Porque é isso o mapa conter todo o destino da pessoa, é uma coisa que assusta a gente, né? E acho que tendo a pensar que assusta mais as pessoas que têm essa visão muito materialista da vida e que pensam poder controlar, né, as coisas, controlar o destino. Eu me lembrei de uma história que, deixa eu contar rapidinho, que eu acho que você vai achar isso engraçado, né? Vocês vão achar isso engraçado. Eu não tinha começado a estudar astrologia ainda, né? Isso foi quando eu morava na França. Acho que foi lá para quando você iniciou o seu trabalho como parteira astróloga, né? Ali por 2018. Eu não estudava astrologia ainda, mas sempre, desde criança, né? Já quis ser astronauta, como eu falei antes. Sempre quis ser astróloga, então eu, né, lia muita coisa, ouvia muita coisa no YouTube, etc. Então eu era meio que conhecida como a astróloga da galera, né? E imagina, no meio de um monte de francês que acha que é uma palhaçada isso tudo. Enfim. Aí teve a irmã de uma grande amiga minha que estava grávida e, né, o filho dela estava para nascer e ela foi procurar a irmã que me disse, a minha amiga que me disse assim, Ana, a minha irmã quer saber o que ela pode fazer para o filho dela não ter ascendente em Áries. Eu falei assim, tá bom, eu posso calcular aqui, né, ver como é que a gente faz. Aí disso, né, o Sol estava em Áries, né, eu falei, não pode nascer, sei lá, de 6 até 8 da manhã, alguma coisa assim, né. Ela, beleza, então, vou falar com os médicos para a gente se ajeitar aqui para nascer antes ou depois. Conclusão, Sol, Lua, Mercúrio, acho que Vênus, estava tudo em Áries, sabe? Então, e eu achei isso tão engraçado, assim, porque realmente, né, a vida é tão potente que ela não pede licença ao pai, à mãe, né? Não tem isso.
né? Não, sim, não tem como sim, escolher, né? Acho isso sim. muito engraçado. E essa é uma questão que, vez ou outra, assim, eu trago como referencial para a família, assim, né? Porque às vezes tem família que chega, tipo, ah, né? Não quero que seja do signo tal, né? Daí o parto tá ali bem pela beira, né? De ser um signo ou outro. Uhum. E e geralmente eu trabalho isso com a família também, assim, né? Porque não tem como ter controle. A gente vai respeitar essa boa hora da criança, entendendo isso, que a boa hora é destino, assim, né? Então, se esse ser vem com essa missão, quem é a gente para querer botar a mão nisso, assim, né? Então, o que eu trabalho com as famílias nesse sentido é da gente abrir a cabeça, assim. Uhum. Abra a cabeça, abra sua mente para receber assim esse ser como tiver que ser, porque às vezes é isso. Né? Não quero lá, sei lá, que seja, não quero que seja peixes, prefiro que seja Áries, né? Quando tá ali na virada. Daí a criança vem com o sol em Áries, mas vem com uma carreira de planetas em peixes, assim. Então quer dizer o quê, né? O que você vai fazer? A Valentina está falando assim: a criança ariana não queria Ares, pois tome. Pois Exatamente. tome. É Até tem raro, mas tempo que eu acontece não muito, vejo esse viu, menino. Eu quero gente? até saber como é que ele está agora, né? Que ele já tem. Né, foi 2018, né? Então ele já tem uns 7 anos, né? É Uhum, interessante ver como essa quantidade de coisa em Ares no ascendente se manifesta, né? Assim, com sim, certeza, uma criança cheia de ação, né? Expeditada ali. sim, sim. E uma coisa, você também observa os mapas dos pais, né? Nesse trabalho de acompanhar o nascimento da criança antes do momento do parto, né? Você também olha para o mapa os mapas dos pais? Olha, eu ainda não, Ana. Vou dizer que ainda não, mas é algo que eu estou buscando trazer para a minha prática mais por agora. Mas é também por uma questão de me perguntar assim, o que eu quero nesses mapas, assim, sabe? Porque é, como, né, o parto é muito mistério. E acho que às vezes quando a gente abre muitas informações, também tem que estar pronta para lidar com isso, porque o cabeção vai tomar conta, né? Então, né, como eu disse, assim, né, o meu aprendizado foi acontecendo observando o nascimento dos bebês, assim, mas foram momentos pontuais que eu abri o mapa dos pais, assim. Mas é algo, por exemplo, que o João ele sempre me dá uma cutucada em pensar sobre isso, em dar uma olhada nisso. Mas eu também fico nessa reflexão, assim, o que eu vou buscar nesses mapas, assim, o que que eu tô querendo com esses mapas? Porque às vezes a gente se tendencia, né, a trazer alguma coisa que quando a gente vê não é bem assim. Então eu vou com bastante cautela, inclusive assim em relação mesmo é isso tem eu reconheço assim, tem um encanto dentro, né, do amálgama dessas duas ciências, que é a parteria tradicional e a astrologia, mas é muita é isso, assim, é muita responsa, sabe? É muita responsa. Então, às vezes, é melhor lidar com o mistério, com aquilo que a gente. Com menos é mais. Aquele lugar do menos é mais, assim. Às vezes, se a gente abre demais, a gente também tem que estar pronta para lidar com as informações. Então, eu vou de maneira bem cautelosa, assim, nessas investigações. Tanto assim, né? Até, por exemplo, na astrologia horária, de vez em quando, pô, às vezes dá vontade de perguntar quando é que essa criança vai nascer, né? Quanto tempo falta? Mas, Mas aí assim, existe. mas é uma coisa tão, ela é tão sutil e que é que eu gosto de viver o mistério, assim. Eu também, ao longo do tempo, vejo assim, que eu gosto de vivenciar o mistério e deixar o mistério me mostrar o aprendizado que quer me apresentar, assim, né? Porque
pensando, né, de uma perspectiva de caminhos iniciáticos, assim, aquilo que se apresenta, né, aquilo que brota na nossa frente, assim, como como um presente mesmo, né, de conhecimento, de você observar tudo. Isso para mim vale muito mais do que qualquer suposição que eu possa ter, assim, sabe? Eu já entendi isso, porque quando a gente, né, vai muito pro mental e tenta encontrar ali, sabe, o controle daquele mistério, para mim, né, Uhum. pessoalmente, assim, não funciona muito. Eu prefiro abraçar o mistério e deixar ele, né, deixar ele pintar por aí, e depois que acontece, né, depois que o mapa é traçado, depois que eu posso olhar e posso realmente contar aquela história de nascimento, aí sim eu me debruço um pouco mais. Mas antes disso, eu vou com bastante cautela. Às vezes trago para o processo da família horóscopo, né? Às vezes a ansiedade está batendo, às vezes está acontecendo ali, né? Tem alguma angústia que está acontecendo, ou está tudo muito parado, né? Precisa de algum movimento. Aí, por exemplo, o horóscopo é uma ferramenta muito maravilhosa, assim, de realmente orientar, né? Agora que a gente está num céu cheio d'água, né? Vamos olhar para as águas, vamos mergulhar nessas emoções, né? Entender que a água tem um tempo mais lento, que ela vai, né? é, vai ganhando forma aí com o tempo, assim, né? Então eu estou vivenciando isso nesse momento, assim, né? Aguardando um bebê para nascer, é um bebê que a gente que já chamou aí 2 vezes, né? Já teve a chamada 2 vezes, mas não engrenou o trabalho de parto. Um bebê que a gente achou que vinha bem escorpiano, assim, né? De sol escorpião, que agora, quem sabe, é um sagitáriozinho, né? Não sabemos ainda. Né? Ainda pode se anunciar escorpião. De qualquer forma, será, né? Bem escorpião, porque o céu aí dos próximos dias né, tá bem envolvido nesse signo. E segue com Mercúrio, segue com Vênus em Escorpião, né? Ainda tem um tempinho aí pela frente, então, né? Sim. Bastante coisa. Sabe que também pensei, né, nesses cruzamentos de mapas, né, da família. Não, antes, deixa eu só ler o que a Valentina disse aqui. Raquel bem sacerdotisa, só revelando o necessário e deixando o resto. É isso. Sim, a sabedoria da sacerdotisa aqui, né, na Raquel, com certeza. Mas Eu vou dizer, gente, uma sensação boa de parto, assim, depois que tudo acontece, é a gente se sentir, assim, um grãozinho de areia, assim, no oceano todo, assim. E sendo esse grãozinho de areia, sentir a imensidão disso tudo, assim, né? Então, essa é uma sensação muito gratificante mesmo, assim, né? A gente se sentir pequenininha e se sentir grande ao mesmo tempo. que é o que o próprio estudo astrológico ensina, a mim pelo menos sempre ensinou, né? Abrir um mapa é estar diante de uma imensidão. Não tem como não me sentir pequena diante do céu, né? Aquilo ali é infinito, né? E eu tenho essa convicção muito profunda de que das coisas que mais deixam nós seres humanos felizes é aprender, né? Aprender coisas. Então, lidar com o mistério, né, do parto, né, do momento de nascimento do mapa da criança com a astrologia é um aprendizado eterno, né, infinito. Não tem como saber tudo, né? A única coisa que você tem a fazer é caminhar, continuar caminhando e aprendendo. Acho isso fantástico. E E aí, né, aí entra muito forte a ancestralidade, né, Ana, que a gente trouxe um pouquinho ali, porque o que sustenta esse mistério, né, o que faz sustentar a fé nesse mistério é justamente a ancestralidade e a conexão que a gente estabelece, assim, né, com a ancestralidade. São várias perspectivas, assim, né, quando a gente traz a ancestralidade, tanto de pensar, né, que
todo mundo vem com ancestralidade, todo mundo nasce, né, com linhagens ancestrais, e entender que a chegada de um novo ser é o amálgama de duas linhagens, né, a linhagem que vem da semente feminina, a linhagem que vem da semente masculina, e que vai caminhar aqui pela Terra. Mas também se tratando, né, e gosto também de pensar na ancestralidade e no mapa, né, a gente vai ter a casa 4 como uma direção principal, mas se a gente olha para os pontos cardeais do mapa, né, casa 1, 7, 4 e 10, né, elas vão tratar justamente dessa trama ancestral dos que vieram antes de nós, né? Nosso pai, nossa mãe, nossos avós, nossos bisavós, eles estarão todos ali nessas casas, assim. E aí, né, enquanto parteira, daí o que sustenta esse mistério é justamente a conexão com a ancestralidade. Essa conexão é uma manutenção que a gente tem que fazer diariamente, constantemente, para que também na hora ali da travessia, que é uma travessia visceral, que é uma travessia que vai te levar para lugares muito profundos e muito antigos, é importante, né, necessário essa conexão firme mesmo com a ancestralidade, né? Esse zelo constante com a ancestralidade. Sim. E é aquela coisa, né? Aquela sabedoria que isso eu aprendi com a Zinjeri, assim, que quando a gente dá um passo em direção à ancestralidade, a ancestralidade também dá um passo em direção a nós, né? Então, trazer isso é função da parteira, e trago isso, né, falando da minha prática, é zelar por isso, é manter a ancestralidade, assim, bem nutrida e bem pertinho da gente, para que a gente também tenha, inclusive, a licença, né, a permissão de estar ali botando a mão em outras linhagens, né, em outras histórias, assim. E isso é constantemente, né, é um exercício da vida mesmo. Nossa, muito, muito bom, né? E sabe, você falou das casas, né? Eu tô olhando aqui, a gente não tem mais tanto tempo, né? Que senão a live vai ficar um pouco longa, mas eu queria muito perguntar a você o que você acha, né? Porque eu, na minha prática astrológica, e nessa observação, né, de como a ancestralidade se mostra ali, né, e como ela guia também aquela vida, né? Porque é isso, nós somos porque foram antes de nós, né? Nós somos cruzamentos de linhagens do semente masculina, semente feminina, que vieram de outras sementes masculinas e femininas, enfim. Mas eu gosto muito de olhar para a casa 8 também, né? Como a casa 8, para quem não sabe, é a casa que fala da morte, né? Então, por que olhar para... Se a gente está pensando em como a ancestralidade se mostra para a gente aqui em vida, né? Por que olhar para a morte? Porque a casa 8 é o que se herda da morte, né? Que se herda da morte daqueles que foram antes da gente, né? Então, é isso, é a ancestralidade como uma herança, né, que se adquire. Aí não sei o que você pensa disso, se para você faz sentido, né? Como você acompanha esses tantos nascimentos. Faz sentido sim, Ana. Inclusive já troquei com o João algumas vezes, assim, né? A casa 8 também como a descida da alma, né? A chegada da alma, assim. E também gosto muito de olhar, assim, para essas heranças ancestrais que a gente traz. A casa 8 como um ponto importante, né? Para a gente também se conectar com aquilo que a gente herda. Uhum. Nossa, fantástico, né? Bom, eu queria falar mais, né? Mas assim, se a gente passar também de uma hora, fica muito. Não sei se você queria dar uma última palavra, né? Enfim, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, para as que nos ouvirão depois, né? Porque todas essas lives estão são disponibilizadas também no meu canal de YouTube, que eu acabei de criar, tá? Eu ainda vou colocar aí para vocês verem. Mas é isso, né? Ninguém vai perder nada, então seria muito bom ouvir umas palavras a mais suas de sabedoria para gente. Sim, agradecer, né, Ana, o convite, por
para poder participar aqui e também, né, celebrar e de conhecer o seu axé, a sua força de intencionar e de estar manifestando esse festival tão importante, né, reunir oraculistas negras nessa para que a gente possa, né, também colocar a nossa voz, a nossa perspectiva. Tem sido muito rico, né? O dia de ontem foi muito rico, hoje também. E ainda temos aí mais 2 dias pela frente, então, assim, isso daí é muito potente, te parabenizo e te fortaleço no que precisar, assim. E da minha palavra dizer assim, conectem-se com o nascimento de vocês, busquem essa história, né? E saibam que a astrologia é um caminho para se conectar com essa nossa história de origem e o quanto isso nos fortalece para, né, para a gente também sempre estar. O mapa ele é uma memória também, né? Então uma maneira da gente se conectar com a nossa memória de nascença também é através da astrologia. Então, para quem tem esse desejo de buscar saber um pouco mais, né, se abrir um pouco mais para compreender a própria história de nascença, que a astrologia possa banhar todas nós aí com essas memórias e com essas histórias. E aí busquem também, né, junto com isso, busquem informações mesmo com os familiares, com pessoas, né, que tiveram ali ao redor, né, da sua história de nascimento. E acredite que vão aparecer mensagens que estão sincronizadas com o céu, gente. Acreditem nisso, porque uma coisa não está separada da outra. Nossa, lindo, perfeito. É isso, o mapa é memória e relembrança, né? A alma não esquece e o mapa tá ali para relembrar a gente, né? Nossa, Sim. Raquel, muito, muito, muito obrigada, tá, por toda essa sabedoria que você trouxe aqui pra gente. Estou muito honrada em poder, né, ter você ao meu lado nessa primeira edição desse festival, né? Porque eu já estou aqui, ó, querendo mais. Até, até. Tendo outras pessoas aqui, né, para trocar, para a gente aprender junto, para a gente ensinar, aprender ao mesmo tempo, né? Então, que bom. Fico muito feliz mesmo de você estar aqui com a gente, ter estado aqui com a gente, falado. E é isso, assim, tô meio sem palavras aqui, tô meio destrambelhada com as minhas palavras, mas o essencial é isso, né? Um profundo agradecimento a você, um agradecimento também profundo a todas as pessoas que participaram aqui da nossa live, né? E a gente segue, né? A gente segue caminhando juntos. Inclusive com a nossa rifa. Eu quero falar, porque assim, a Mônica falou hoje mais cedo, né? Mas eu tô sempre que falo, então vou te dar mais essa palavra aí. Tá? Sim, pessoal, aproveitem, a gente está com uma rifa, que é uma maneira também, né, da gente fazer girar para todo mundo. E essa rifa, né, tem esse propósito da gente também poder compartilhar os nossos atendimentos e também poder gerar prosperidade para nós, para quem for sorteado, né? Então, saibam que vocês vão estar apoiando oraculistas negros que a gente é isso, né? A gente batalha mesmo para vencer as camadas do racismo, para poder estar aqui se colocando como oraculistas. Isso, né, na história aí do nosso país, isso nem sempre foi tranquilo, inclusive já foi muito criminalizado. Então, é resistência também a gente poder oferecer esses serviços. E aí a rifa é uma maneira também de apoiar o nosso trabalho, né? De reconhecer aqui a nossa dedicação, né, o nosso servir aqui de compartilhar. E ainda, de lambuja, né, você pode dar a sorte de ser premiado com algum dos atendimentos oraculares conosco. Então, mandem ver nessa rifa, gente. Vamos que vamos. Perfeito. Boa sorte. E muito boa sorte para todo mundo. Bom, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Uma boa noite a todos vocês. E amanhã a gente continua. Amanhã vai ser super especial também. Eu vou receber a Thaís, que a gente vai falar
da Revolução dos Malês. Amanhã, Babado, babado, gente. alerta babadeira, gente. Vai ser, ó, a fina flor. Sim. Ó, um beijo grande. Obrigada mais uma vez, obrigada sempre. Eu que agradeço também, Ana. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.